Bom dia, eu sou a Nicole de Castro. Hoje eu vou continuar a reflexão sobre Ana com vocês e o tema de hoje é Ana cumprindo o voto. O texto de hoje está lá em 1 Samuel capítulo 1, do versículo 23 ao versículo 28. Mas relembrando rapidinho o que aconteceu até aqui, Ana ela tinha um sofrimento muito grande porque ela não tinha filhos. E um dia ela foi para Siló com o seu marido e ela foi até o templo, se derramou na presença de Deus e disse para ele que quando ele desse a ela um filho, ela iria entregar ele ao Senhor e ele serviria ao Senhor todos os dias da sua vida no templo. E isso de fato acontece, Ana ela engravida, Samuel nasce e ela decide que vai levar ele para o templo assim que ele fosse desmamado. Então, lá em 1 Samuel 1, do versículo 23 ao versículo 28, diz assim: Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer, fica até que o desmames. Apenas confirme o Senhor a sua palavra. Então a mulher ficou e amamentou seu filho até desmamá-lo. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló, com um touro de 3 anos, uma efa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho. Então sacrificaram o touro e apresentaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Ah, meu senhor, tão certo quanto tu vives, sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Eu orava por esse menino, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por isso também o dedico ao Senhor, e ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. E ali adoraram o Senhor. Uma primeira coisa que eu queria pontuar, mais a título de curiosidade mesmo, é que é muito interessante que Eucana, aqui no começo do texto, ele concorda com Ana. E isso é muito importante nesse contexto, porque se a gente for olhar a lei dos judeus, quando as mulheres faziam um voto, elas não tinham a obrigação de cumprir com esse voto se o seu pai ou o seu marido não concordasse com esse voto. Então, nem Deus ia cobrar dessas mulheres que elas cumprissem com um voto que o seu pai ou o seu marido discordasse. Então, é muito legal que Eucana, ele viu o que Deus fez, ele viu o milagre de Deus e ele concordou que Ana cumprisse com esse voto. Mas o que mais chama a atenção sobre o texto de hoje é que o cumprimento do voto de Ana, ele é feito com um coração muito grato e um coração realmente rendido ao Senhor. E isso é muito importante, porque muitas vezes, quando a gente fala sobre fazer um voto ou, fazer algum tipo de promessa ou cumprir com algum propósito, muitas vezes as pessoas, por falta de entendimento, elas observam isso como uma forma de barganha, né? Uma barganha feita com Deus. Ah, Deus, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Mas isso com certeza não é o que Deus quer da gente e com certeza não é o caso que acontece aqui no texto. A gente vê que Ana, ela faz tudo de uma forma muito devota ao Senhor e com um coração muito rendido e principalmente o cumprimento do voto é feito com muita gratidão. E a gente observa isso porque, claro, no capítulo depois vai falar sobre o cântico de Ana, mas a gente não vai falar disso ainda. Mas nesse texto em específico, a gente observa isso por 2 motivos. Primeiro, porque quando Samuel ele é apresentado no templo, os seus pais levam ofertas. E a gente vê aqui que no versículo 24 diz que foi levado um touro de 3 anos, uma efa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho. E essas ofertas são ofertas muito abastadas. Não são ofertas quaisquer, não são ofertas pobres. Pelo contrário, o touro, por exemplo, era um animal muito caro na antiguidade. Então, o fato de que Ana levou um touro como sacrifício ao Senhor quando ela está entregando Samuel, mostra esse coração realmente grato, esse coração rendido, esse coração que entende o que Deus fez, né? E o segundo ponto que mostra esse coração de Ana é no final desse texto, lá no versículo 28, que diz: E ali adoraram o Senhor. Então, toda a entrega de Samuel no templo foi acompanhada de adoração, foi acompanhada de oferta, foi acompanhada de sacrifício, o que mostra como Ana não estava ali simplesmente cumprindo uma barganha que ela fez com o Senhor, mas ela estava ali entendendo a maravilha que o Senhor fez por ela, de ter olhado para ela, de ter se lembrado dela e de ter atendido o desejo do coração dela. E enfim, chegando ao fim da nossa reflexão de hoje, eu acho muito interessante como Ana, ela
pediu algo para o Senhor, ela recebeu isso do Senhor, e quando ela recebeu a benção dela, ela não segurou aquilo, mas ela devolveu de volta para o Senhor. Então Ana, ela não reteu aquilo que ela recebeu, ela não reteu a benção dela, mas ela entregou de volta para o Senhor. E eu creio que o Senhor tem nos chamado para que a gente realmente, sim, tenha uma vida de pedir coisas para Ele, de receber coisas para Ele, porque eu sei que Ele quer nos entregar muitas bênçãos, mas que a gente possa ter esse coração rendido de Ana, que cumpre o seu voto, que devolve para o Senhor, seja em adoração, seja em oferta, seja compartilhando com as pessoas, com os nossos irmãos. Eu posso orar com você rapidinho? Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pela sua graça, pelo seu amor, Deus. E hoje em especial nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor cultive em nós corações assim como o de Ana, Deus. Faz de nós mulheres gratas, Senhor. Faz de nós mulheres rendidas, Deus. E faz de nós mulheres desprendidas, Deus, de tudo que o Senhor tem nos entregado. Que a gente tenha a capacidade, Senhor, de te devolver tudo, Senhor. Seja em adoração, seja em gratidão, seja em ofertas, Deus. Que a gente possa realmente viver essa vida que agrada a Ti, Deus. Faz de nós adoradoras, Senhor, em tudo que nós fazemos. E, Senhor, abençoe o dia de hoje, que seja um dia debaixo da sua graça e que, acima de tudo, Deus, não nos falte a sua presença. Em nome de Jesus. Amém.